Sejam bem-vindos ao Arco Bagagens de hoje. Hoje nós vamos tratar sobre regeneração. Tudo aquilo que envolve a construção de um ser humano melhor e, por consequente, de uma sociedade melhor. E é impossível começar esse programa sem falar do homem. O que o homem tem feito para procurar curar os seus males e as suas doenças. Vamos entender isso numa entrevista muito bacana com um pesquisador da USP sobre células-tronco. Estou aqui com o Dr. Antônio Fernando Ribeiro para falar um pouco sobre regeneração através do conhecimento dele, do estudo que ele tem sobre células-troncos e tratamento de distrofia muscular. Doutor, vamos falar um pouquinho do seu trabalho de pesquisa, como iniciou isso e desde quando o senhor pesquisa o assunto? Sim, bom, prazer estar falando com você. Eu comecei em 2013, quando eu estava terminando a faculdade, e de lá para cá eu fiz um trabalho muito focado em células-tronco no meu mestrado, um trabalho que rendeu uma publicação internacional, foi um trabalho com ótimos resultados, e continuo no meu doutorado, estou no meu último ano de doutorado. Então, hoje a gente trabalha especificamente na busca, né, por mais informações, por um melhor entendimento de como essas células-tronco, né, elas atuam no processo regenerativo em pacientes com distrofia muscular de Duchenne. Hoje a gente sabe que a distrofia muscular de Duchenne ela é a distrofia mais comum, né, na população. Ela afeta exclusivamente meninos. E, de alguma maneira, entender isso nos possibilita buscar oportunidades de tratamento, né? A DMD tem crescido muito no país? Então, ela é a distrofia mais comum, né, como eu havia comentado, e, no geral, os casos eles aumentam com o aumento populacional, tá? Então, ela acompanha o aumento populacional. A gente tem que lutar para difundir melhor o conhecimento sobre a DMD, porque ela não tem uma cura, né? É uma doença genética. As doenças genéticas hoje elas não têm cura exclusivamente. Você consegue fazer alguns tratamentos paliativos, né? Alguns tratamentos para que você possa prolongar a vida desse paciente, mas você precisa, então, difundir para que você consiga esses pacientes sejam cuidados, né? Que eles tenham cuidados de uma maneira mais rápida, mais cedo. Geralmente, com que idade começa a se manifestar os sintomas? Aos 3 anos. 3 anos de idade? Geralmente, de 2 aos 3 anos. Meninas não? Não, meninas não tem, porque ela é uma distrofia ligada ao cromossomo X, né? Uhum. Então, você tem uma mutação no cromossomo X. Normalmente a mãe do menino ela é a portadora dos cromossomos com a mutação, né? Porque lembrando que as mulheres são XX e os homens são XY, né? Então o pai ele sempre dá o Y pro filho e a mãe ela sempre dá o X. Para a mulher ter a doença, ela teria que ter defeito nos dois X, né? Mas se ela eventualmente ela passa o X com o defeito para o filho ele só tem um X, obrigatoriamente ele vai ter a doença, né? Porque ele é XY. A doença, quando se manifesta, o que ela causa? Os pais eles começam a perceber alguma coisa diferente porque existe um atraso no caminhar, né? Então esse paciente ele começa a dar indícios de ele não acompanha a progressão das outras crianças, por exemplo. Então as crianças começam a andar com 1 ano, ele vai começar a andar lá com os seus 2,5, 3 anos. As panturrilhas hipertróficas, as panturrilhas ficam gordinhas, né, porque você tem uma degeneração e regeneração muscular muito intensa, e o músculo da panturrilha é um músculo que trabalha muito, né? Então a criança começa a dar esses primeiros indícios de que tem alguma coisa errada. E basicamente a doença se resume por uma intensa degeneração da musculatura esquelética, né? Eventualmente com comprometimento da musculatura cardíaca, né? Então esse paciente, como a gente fala, essa doença é uma doença progressiva, então ela tende a progredir durante o tempo com a piora do quadro, né? Então esse paciente ele começa a ter fraqueza muscular,
Com cerca de 12 anos de idade, ele começa a perder a possibilidade de caminhar, ele precisa de apoio, vai para a cadeira de rodas. E eu acho que aí também é uma questão muito séria sobre conscientização e educação, né? A gente não vê muitas campanhas nesse sentido de esclarecimento da população. Exatamente. Mas, indo pelo caminho da regeneração, hoje o teu trabalho de pesquisa das células-tronco pode representar uma cura para esses pacientes? É importante a gente, antes de falar exatamente disso, a gente diferenciar os dois tipos de pesquisa que a gente tem. Perfeito. A gente tem pesquisa básica e pesquisa aplicada. A pesquisa básica é aquela pesquisa que visa você entender o mecanismo de funcionamento, seja do que for, e a pesquisa aplicada é você utilizar aqueles conhecimentos e aplicar. Por exemplo, a gente deu um exemplo bem básico hoje no processo de vacinação. Então, para que se fizesse a vacina e se fizessem os primeiros testes, precisou entender o mecanismo de funcionamento do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19. Então, a pesquisa básica ela foi aplicada, os conhecimentos foram obtidos e a partir daquilo você criou um mecanismo. Eu trabalho hoje com pesquisa básica, né? Se falando em distrofia muscular de Duchenne. Então, o nosso foco aqui, lá no nosso laboratório, não é desenvolver a cura para Duchenne, mas sim entender, interpretar e gerar dados que no futuro, ou eu, ou qualquer pesquisador que tenha posse desses dados, que eles possam utilizar esses dados para eventualmente, aí sim, desvendar um meio de curar ou desvendar um meio de ajudar esse paciente de alguma maneira. Né? Porque a gente sabe que a palavra cura para uma doença genética é uma palavra muito forte e que mexe muito com o coração, principalmente dos pais. E requer todo cuidado, né? E requer todo cuidado. Então, quando a gente fala de cura para uma doença tão grave, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com os familiares. O mundo quântico, ou o termo quântico, é cada vez mais constante nos dias atuais. Vamos entender um pouco sobre a terapia quântica e o processo de regeneração do ser humano com a terapeuta Yara Roelbis. Você sabia que tudo no universo é som e frequência condensada em matéria? Então, sabendo que a base da construção da matéria é atômica, podemos concluir que, de acordo com a vibração e a organização dessas partículas atômicas, teremos diferentes tipos de matéria em diferentes estados, mais ou menos denso. Eu sou Yara Roelbis, trabalho com gestão emocional e reprogramação frequencial de DNA. E para falar sobre frequência, eu trarei um legado maravilhoso sobre esse assunto. Vamos começar com Royal Raymond Hive, por volta de 1920. Queria descobrir uma forma de observar patógenos ao microscópio sem que eles morressem. E foi aí que ele descobriu que cada patógeno tinha uma frequência e que ele poderia usar essas frequências para matar esses patógenos, inclusive as células do câncer. Por volta de 1916 a 1950, Harold Barney descobre que cada órgão tem uma vibração e que cada ser também possui uma vibração própria e campos eletrodinâmicos que poderiam ser mapeados por aparelhos chamados voltímetros muito sensíveis. Barney também descobriu que esses campos revelavam estados mentais e físicos e que poderiam ser reorganizados antes que eles se densificassem na matéria. Por volta de 1960 a 2007, dá continuidade a esse trabalho, desenvolvendo agora até aparelhos capazes de emitir frequências que destruíam vermes, parasitas e alguns patógenos, e nos deixou um grande legado nessa área. Vamos entrar agora um pouquinho no campo da física, falar sobre Otto Schumann. Schumann descobriu que a Terra possuía um grande campo eletromagnético e que esse campo ele vai desde a crosta terrestre até tocar na ionosfera e mede aproximadamente em sua extensão 100 quilômetros. Schumann também descobriu que esse campo possui uma vibração própria, como se fosse um coração pulsando, na frequência de 7,83 Hz.
Nikola Tesla também já falava desse campo há uns 60 anos atrás, aproximadamente, quando ele descobriu que as ondas alfa do cérebro pulsavam numa frequência entre 7 e 8 Hz, ou seja, muito próximo das ondas da ressonância Schumann. Hoje nós sabemos que o campo de ressonância Schumann e as ondas alfa cerebrais, elas são responsáveis por padrões de sono, de excitação, de secreção hormonal, de desenvolvimento da inteligência, de estabilização do sistema imunológico, qualidade do ar, qualidade da água e qualidade da vida na Terra. Descobrimos também que este campo eletromagnético de ressonância Schumann, ele se desestabiliza por excesso de poluição eletromagnética. E por volta dos anos 90, com a introdução maciça dos celulares e de outros aparelhos também eletrônicos, este campo vem se desestabilizando, causando na humanidade excesso de ruído, através do estresse, ansiedade, depressão, déficit de atenção, hiperatividade e doenças que acometem os seres vivos a nível celular. Bem, já deu para perceber que eu sou apaixonada por esse assunto. É claro, porque esse é o meu trabalho. Através de treinamento, eu disponibilizo ferramentas que são capazes de alterar estas frequências. Todos nós desejamos abundância, prosperidade, saúde e longevidade. Mas para isso, precisamos estar na frequência certa. Através de aparelho, nós podemos acelerar o processo, mas isso não se mantém. Somente através do autoconhecimento que nós podemos fazê-lo. Obrigada. Namastê. Seguindo ainda a linha da saúde e do termo quântico, vamos conhecer em São Paulo uma máquina que consegue fazer uma ressonância completa do ser humano, mostrando tudo aquilo que ele precisa e o que ele pode ter de obter de procedimento para sua cura na totalidade. Bem, esse aparelho da biorressonância, que ele tem como objetivo de fazer uma análise no corpo. Então ele vai identificar tudo que o corpo tudo que está afetando o corpo, que está fazendo esse corpo, ou tornando esse corpo doente, né? Ou esse órgão. Então, por exemplo, às vezes o fator que desencadeante de uma doença pode ser, por exemplo, um chumbo, por exemplo, né? Um metal tóxico. E então o chumbo, por exemplo, pode acarretar um problema no estômago, gastrite, sinusite, alergias, dores de cabeça. Pode dar um distúrbio neurológico, Alzheimer, Parkinson. Então, assim, pode acometer vários tipos de doença. E o chumbo tá em todo lugar, né? Então, tá no escapamento do carro. Então, a gente que vive nessa grande cidade, então a gente fuma pelo menos, sem fumar um cigarro, equivalente a 10 cigarros por dia. Então, é inevitável que o corpo adoeça, né, decorrente desses metais tóxicos. Na tinta do cabelo, por exemplo, nas maquiagens, enfim. Então esse aparelho, você vai identificar o que está causando a doença, se é um metal tóxico, se é um parasita, se é uma bactéria, um vírus. Por exemplo, aqui está no estômago, tá vendo? Aqui ele foi buscar estruturas intracelular, de quais as estruturas já foram afetadas e que estão causando essa inflamação no estômago, tá? Então aqui ele já está buscando, provavelmente, não sei ainda o que tem, mas pode ser um H. pylori, pode ser um outro tipo de bactéria, né? Que está causando essa lesão. Então ele dá essa capacidade também de identificar, ele vai nas estruturas, né? Como está dando aqui as estruturas, e depois, decorrente a essas estruturas que já estão danificadas, ele vai estar dando o que está ocorrendo com esse órgão, quais as bactérias estão acometendo essa inflamação no estômago, tá? Então, muitas vezes sai a bactéria, sai um parasita, sai um metal tóxico, então vai juntando tudo isso, então o órgão vai desestabilizando, né? Então ele vai criando doenças. Então, na verdade, o nome não importa, o que importa é o que está causando essa lesão no órgão. Pode ver que aqui, nós temos aqui os números, né? 1 e 2 é bom, então a gente vai estar vendo esses pontinhos amarelos, né? Que é quando o órgão está bom. O 3 e o 4, ele já está meio que inflamado, e o 5 e o 6, eles vão buscar estruturas intracelular para ver
o que está causando e quais os danos já foram causados nesses órgãos. E depois que ele identifica essas estruturas que estão sendo lesadas, que estão inflamadas, ele vai, após tudo isso, ele faz todo um apanhado de tudo, sai um relatório e depois ele vai restaurar esses órgãos. Então ele também tem a capacidade de estar restaurando esses órgãos, tá? De estar esses órgãos danificados, e o tratamento, quando ele vai fazendo essa reestrutura celular, ele vai também indo nessas estruturas, tratando de acordo com as estruturas que sofreram danos. Então aqui tivemos finalizou, e o que deu, aqui no caso dela, foi o estômago. Bem, então aqui realmente o que saiu na análise foi a H. pylori. Ela que está inflamando e tornando esse órgão doente. E é aí que essas bactérias tomam conta do órgão. Então aqui está formando aqui gastrite, né? Já está falando aqui da gastrite catarral. E aqui também dá para a gente saber quais os alimentos dissonantes que ela não pode fazer uso, né? Que são alérgicos. E dá também para saber, por exemplo, alguns minerais que estão em falta nesse organismo, porque a falta de minerais também pode acarretar vários problemas. Então, o mineral, o metal tóxico está sempre competindo com os minerais. Então, por exemplo, se eu tenho muito chumbo, muito alumínio, por exemplo, eu vou ter falta de cálcio, falta do magnésio, né, falta de silício. Então, assim, a falta de D3. Então, eu não consigo fazer absorção do cálcio sem D3, sem magnésio, sem K2, e por sua vez, quando eu estou muito cheia desses metais tóxicos, eu não consigo fazer absorção desses minerais. E então aqui dá essa possibilidade também de eu saber o que está acontecendo no corpo nesse sentido, da falta também dos minerais. Porque às vezes a pessoa vem com uma patologia, por exemplo, a depressão, por exemplo, pode estar com falta de lítio, por exemplo, pode estar com falta de D3. Então, já vai me dar um direcionamento de como começar a tratar essa pessoa. Então, a análise desse aparelho, ele vai me dar a condição do que fazer no tratamento, de como começar o tratamento com essa pessoa. Por exemplo, aqui ele já está fazendo um tratamento, ele já está fazendo a restauração nesse órgão. Então, ele vai estar enfraquecendo essa bactéria H. pylori. E provavelmente ele vai estar também ajudando. Quando ele faz a restauração, ele elimina todos os fatores desencadeantes que formam esses danos no órgão, tá? Então aqui ele já está tratando, ele é muito eficiente no tratamento também, não só na análise, para a gente ter um parâmetro de como tratar, mas também na restauração. É uma coisa assim impressionante. A pessoa já sai às vezes sem dor, sem os sintomas que ela veio só fazendo essa reestruturação nesses órgãos. A quantidade de sessões vai depender do que a pessoa traz, né, de como está esse órgão, de como a capacidade desse órgão de se reestruturar, de se estabelecer, né? Então isso vai de pessoa para pessoa. Às vezes a pessoa vem em uma sessão, ela já sai assim absurdamente melhor, né? Mas existem outras pessoas que o órgão está tão danificado que a gente não consegue fazer isso em uma sessão. Então, às vezes, precisa fazer mais sessões. O tratamento do canabidiol é utilizado hoje para cura e traz resultados extremamente interessantes para diversas patologias. Vamos entender um pouco melhor a esse respeito. A cannabis tem se mostrado eficaz para tratamento de diversas doenças, muitas alterações clínicas, porque essa planta ela interage com o nosso corpo. A planta cannabis sativa, ela produz mais de 500 compostos. O mais conhecido é o canabidiol, CBD, e o THC,
tetrahidrocannabinol. Esses compostos eles são muito parecidos com nossos endocannabinoides. Nós temos também dentro de nós um sistema chamado endocannabinoide que produz esses canabinoides muito parecido com o fitocannabinoide que a planta cannabis sativa produz. Quando o paciente faz uso de um produto rico nesses canabinoides para tratamento da sua saúde, ele apresenta melhora de vários sintomas, melhora da insônia, melhora da dor, do estado depressivo, da ansiedade. Então a cannabis ela tem um potencial terapêutico dentro da área medicinal para atuar em diversas formas no corpo e tratar diversas patologias, como Alzheimer, Parkinson, fibromialgia, epilepsia, autismo, dor crônica, endometriose, as alterações autoimunes. A cannabis tem um potencial anti-inflamatório, um potencial imunomodulador, um potencial regenerativo, fazendo com que melhore também as sinapses, né, as conexões, a produção de neurotransmissor, mude o limiar de dor no sistema nervoso central, sendo muito interessante para os pacientes oncológicos que fazem tratamento com quimioterapia. Tem muito efeito colateral. Os canabinoides da planta cannabis sativa, eles são administrados muitas vezes um azeite pela boca, né, via oral, e o paciente faz esse tratamento e começa a se sentir melhor, e melhora inclusive esses sintomas da quimioterapia, que os quimioterápicos levam a muitos efeitos colaterais. Então, os canabinoides da planta também podem, coadjuvante, né, da quimioterapia, tratar e melhorar os sintomas desses pacientes. Então, a cannabis, desde 2015, pode ser utilizada dentro da área medicinal, para fins medicinal, para tratamento de saúde regulamentada pela uma RDC da Anvisa. Esse tratamento ele é muito interessante para o paciente por ter mínimos efeitos colaterais e o paciente tem muito benefício, tem uma resposta clínica muito boa e sentindo um bem-estar, melhorando a qualidade de vida. A meditação, historicamente, ela traz benefícios inúmeros ao ser humano. Mas o processo de meditar gera também toda uma regeneração nos nossos neurônios e, consequentemente, no nosso corpo. Vamos conhecer um pouco mais a respeito disso. A meditação é reconhecida hoje como um grande remédio comprovado por cientistas, gurus e líderes religiosos. Muitas pesquisas em universidades do mundo todo já concluíram que meditar fortalece o sistema imunológico, tem ganhos para o cérebro e aumenta a sensação de bem-estar, além de curar inúmeros males que já é praticado hoje por muitas clínicas, muitos centros de reabilitação e muitos hospitais também, além de muitas fraternidades e centros religiosos. Na meditação, nós entramos na experiência do silêncio, onde sentimos o nosso coração e a nossa mente calmos, tranquilos, harmonizados. É importante começar aos poucos e sempre fazer algumas respirações profundas para iniciar a prática. É recomendado iniciar com 5 minutos, depois as pessoas podem ir aumentando aos pouquinhos. Não tem teoria, é pura prática. É um exercício de atenção plena. A melhor meditação é aquela que você faz do seu jeito. É um caminho individual. Meditar é viver no presente. É tornar consciente dos gestos automáticos. O caminho do despertar começa com a disposição de observar com mais atenção quem somos e onde estamos. Portanto, é uma técnica que nos ajuda no autoconhecimento. Nesse processo, a compaixão e a sensibilidade vão se tornando mais acessíveis, produzindo mudanças profundas todas as vezes que nos sentimos isolados e afastados de tudo. Aprendemos a nos livrar da obsessão e da confusão, a acalmar as tempestades emocionais e psicológicas que nos desestabilizam. A sala de aula de meditação é a nossa própria vida, os relacionamentos, trabalho, família, compromissos. As lições de paz, calma e compreensão são assimiladas no corpo, na mente e no coração. Meditar é silenciar.
Dessa forma, ouvimos e sentimos uma voz interna que nos pede calma, tranquilidade e paz. Meditar também é elevar, é buscar dentro de nós a verdadeira natureza. A meditação não é algo para se ver com os olhos físicos, nem para se pensar. É algo para se sentir. Perceber, olhando com os olhos da alma, com essa visão interna que todo ser humano possui, aprendemos a priorizar nossos mais profundos anseios e aspirações de serenidade e transformação. Descobrimos a importância de estar cada vez mais despertos e presentes, em meio às alegrias ou aos desafios. A meditação tem um efeito muito positivo sobre nosso ser, porque nos podem dar acesso a uma sabedoria que não poderíamos adquirir por outro meio, e também contribui para regenerar eficazmente os aspectos físicos e psíquicos do nosso ser. A meditação, portanto, constitui uma harmonização cósmica que nos torna receptivos às inspirações que a inteligência divina queira nos conceder. Nessa comunhão e harmonia, nossos pensamentos são elevados e nobres, nossas palavras doces e verdadeiras. Nossos sentimentos expressam o amor e a bondade. A meditação é também o caminho que leva ao Pai, ou Deus que cada um possa compreender. É a escala espiritual que da terra nos eleva ao céu. Portanto, aprender a meditar é como aprender a fazer qualquer coisa. A primeira condição é a motivação, ou seja, temos que ter um motivo, e não sabemos que a motivação é uma coisa intrínseca, é uma porta que se abre por dentro, sem a qual não há energia necessária para praticarmos. A segunda condição é o esforço. Precisamos praticar para aprender. Todas as leituras do mundo não se comparam a uma semana de prática. Começar 5 ou 10 minutos por dia, para pegar o jeito de aprender. E a terceira exigência é a determinação. Em geral, as pessoas abandonam tudo e quando decidem que nunca serão boas no que estão fazendo. Portanto, é preciso paciência e persistência de um homem. E a meditação tem um segredo. É preciso prática diária. Faça tudo. Chegamos ao final do Eco Bagagens de hoje. Agradeço a audiência de todos. Convido vocês a nos acompanharem nos nossos canais de mídia social e também no YouTube. E fique conosco até o nosso próximo encontro.